chuvas em Salvador, um morto e 4 soterrados. Deslizamentos de terra em Salvador, após fortes chuvas, causaram uma morte e deixaram 4 pessoas soterradas. Os acidentes ocorreram entre Saramandaí e Pernambués. Bombeiros, SAMU e Defesa Civil trabalham no resgate, mas a operação é dificultada pelo temporal. STF julga a responsabilidade de redes sociais. O STF julga hoje a responsabilidade de redes sociais por conteúdo publicado por usuários, com foco no artigo 19 do Marco Civil da Internet. A decisão pode mudar a interpretação da lei e estabelecer novos entendimentos sobre conteúdo que atenta contra direitos fundamentais. O julgamento foi adiado anteriormente, aguardando discussões sobre o PL das fake news no Congresso. Uma quarta ação discute a possibilidade de suspensão de plataformas por decisões judiciais. Lula rebate críticas à carne brasileira. O presidente Lula respondeu às críticas do deputado francês Vincent Trebuchet, que comparou a carne brasileira a lixo. Lula defendeu o agronegócio brasileiro e afirmou que o acordo Mercosul-União Europeia seguirá adiante, mesmo com a oposição francesa. A declaração ocorre após o CEO do Carrefour se desculpar por declarar que a rede deixaria de comercializar carnes do Mercosul. STJ e TST aprovam o retorno do quinquênio. O STJ e o TST aprovaram a reintegração do adicional por tempo de serviço, quinquênio, para seus ministros, retroativo a 2006. O STF ainda analisa o caso. Uma PEC no Senado, que também propõe o quinquênio para outros membros do Judiciário, foi temporariamente suspensa, condicionada à aprovação de um projeto de lei que combate supersalários no serviço público. Defesa de Bolsonaro pede gravações ao STF. A defesa de Jair Bolsonaro pedirá ao STF acesso integral às gravações e mensagens da investigação da PF sobre a trama golpista, para analisar o material completo que não consta no relatório divulgado. O relatório indica que Bolsonaro tinha conhecimento e liderou o plano de assassinato de Lula, Moraes e Alckmin, o que ele nega. STF. Símbolos religiosos em prédios públicos. O STF decidiu, por unanimidade, que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não viola a Constituição, desde que representem a tradição cultural brasileira. A decisão foi em resposta a um recurso do MPF questionando a presença de itens como crucifixos, encerrada em sessão virtual após julgamento iniciado em 15 de setembro. PGR analisará relatório sobre golpe. A Procuradoria-Geral da República, PGR, formará uma força-tarefa para analisar o relatório da PF sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro, a partir de 28/8. O documento, com 884 páginas, indica possível denúncia contra Bolsonaro e outros envolvidos em 2024, possivelmente anexada a outros casos, joias sauditas e fraude em cartões de vacina. A denúncia, após análise pelo Supremo, poderá ser encaminhada à primeira turma para decisão sobre a acusação. Ministro chinês sob investigação. O ministro da Defesa chinês, Dong Jun, está sob investigação por corrupção, tornando-se o terceiro ministro consecutivo a ser alvo de apuração. A notícia foi divulgada pelo Financial Times e confirmada por fontes americanas, enquanto o governo chinês a desmente. A investigação faz parte de uma ampla campanha anticorrupção nas Forças Armadas chinesas. Bolsas mistas após dados do PIB. As bolsas de valores do ZEUA apresentaram desempenho misto após a divulgação de dados do PIB, mostrando crescimento de 0,6% em setembro, revisado de 0,5%. O núcleo do PCE subiu 2,8% na base anual, acima da taxa de setembro. O PCE, indicador de inflação preferido do Federal Reserve, subiu 2,3% na base anual. A notícia também menciona a exportação de carne brasileira para mais de 140 países e oscilações atípicas em ações de uma companhia não especificada. Bolsonaro indiciado por golpe. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e 36 pessoas por suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022.
A investigação revelou que integrantes do Palácio do Planalto planejaram as palavras de ordem usadas em atos antidemocráticos em frente a quartéis. O relatório da PF, com conversas interceptadas comprovando o planejamento, teve o sigilo quebrado pelo STF. Herdeira L'Oréal investe apesar de perdas. Apesar da queda de 26 bilhões de dólares em sua fortuna, Françoise Bittencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, continua investindo em empresas francesas por meio do fundo Tétis Invest. Recentemente, a Tétis Invest planeja adquirir uma participação na Cepiteo, uma empresa de software, avaliada em 3 bilhões de euros. O fundo tem um histórico de investimentos em empresas francesas de diversos setores, como saúde, educação, moda e seguros, demonstrando uma estratégia de investimento de longo prazo em negócios locais. SoftBank investirá em OpenAI. O SoftBank pretende investir até 1,5 bilhão de dólares comprando ações de funcionários da OpenAI, criadora do ChatGPT. Apesar de já ter investido 500 milhões de dólares na última rodada de financiamento, o CEO Masayoshi Son busca aumentar sua participação na empresa, avaliada em 157 bilhões de dólares. A OpenAI já autorizou a transação.